Olá, bom dia, como vão? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Quanto a quem vai fazer a prova CFO, CBMERG para o Corpo de Bombeiros, aqui vão algumas informações e alguns exemplos de repertórios e de argumentos que podem ser usados. Não é obrigatório utilizar repertório que tenha a ver com a área militar, mas é sempre chamativo, né? Atraente para o corretor, já que a pessoa mostra que entende mais ainda da área, além de ser uma forma de criatividade na escrita, já que a pessoa exercita justamente informações, conceitos, né, teorias, interdisciplinaridades e argumentos que têm a ver diretamente com a área pretendida pela pessoa. A banca de CBMERG é a UERJ. Então, seguindo, né, o molde da UERJ de correção, a UERJ, a própria prova da UERJ, o próprio estilo UERJ, não há competências na hora de avaliar a pontuação e gerar a nota final. É, como dizem, pelo olhômetro. Mas os colégios e cursos, né, em geral, avaliam por cinco critérios, né, por cinco competências, os critérios, que estão sob os critérios gerais, né? Então, o critério 1, a competência 1, né, da avaliação, é o tema. A adequação ao tema. A maioria que perde ponto nesse aspecto perde porque especificou muito o tema, restringiu o tema sem abordar diretamente uma, duas palavras-chave da frase tema, ou então, né, ampliou demais a abordagem, ou então repetiu ideia, né, entre parágrafos, principalmente nos dois argumentos. Se o tema não aborda tecnologia, por exemplo, mídia, não é para abordar esses aspectos nos dois argumentos ao mesmo tempo. Então não se deve repetir ideia entre os argumentos que não tenha sido previamente abordada, né, na frase tema. Então deve-se ter muito cuidado quanto a isso e reler a frase tema, né, mais de uma vez de preferência. Corretores mesmo leem às vezes, várias vezes, né, porque quanto mais subjetivo é o tema, em forma de pergunta, por exemplo, mais a maioria considera difícil. Até porque há maior treino, né, de temas no estilo Enem, temas mais objetivos. Então, tema, quanto mais subjetivo é um tema, né, como no próprio estilo da banca UERJ, maior é a exigência em aspectos como a norma padrão e o tema, no sentido de se a pessoa perde de argumentação, então a pessoa, né, muitas vezes, a maioria das vezes, perde também do tema. Principalmente se a perda da argumentação for um ponto. Seguindo essas cinco competências, né, como critério avaliativo de colégios e cursos para facilitar tanto quem corrige quanto quem recebe a correção, quanto os estudantes e as estudantes, então como são cinco, valendo 10, cada competência vale 2 pontos. E perder um ponto, por exemplo, numa competência que vale 2, é como perder 80 pontos no Enem. 80 pontos de 200, né, de cada competência. Mas deve-se ter muito cuidado quanto a isso. Tipo de texto principal é seguir a função de cada parágrafo, né? Não ir além, né, da função do parágrafo, não se deve começar a redação já colocando a opinião na primeira frase da introdução. A opinião deve ficar mais para o final do parágrafo da introdução e para introduzir, contextualizando o tema com fatos ou conceitos, né? Honra significa, nananana. Disciplina significa, nananana. Então pode-se conceituar algum aspecto
referente diretamente ao tema, ou então já colocar um repertório diretamente na introdução. E no repertório, né, ou interdisciplinaridade, que é de qualquer área do conhecimento, para esta e nenhuma outra prova há, nem essa nem outras provas, há preferências de repertórios. Então a pessoa pode utilizar qualquer tipo de repertório, música, filme, livro, série, né? Lembrando que livro, música deve conter a autoria, né, de quem escreveu a letra ou de quem canta a música, né, ou de quem escreveu o livro, deve-se ter o nome do autor ou da autora. Então, tipo de texto, basicamente isso. A argumentação e coerência, que é a parte mais instável da redação, considero eu, de qualquer redação. Então, se deve atentar bastante à própria releitura da redação, para ver se não há palavra repetida quanto à coesão em um mesmo parágrafo. Então, uma palavra pode ser repetida até 4 vezes na redação, havendo 4 parágrafos na redação. Então, não deve aparecer uma mesma palavra ou expressão no mesmo parágrafo, e também não deve aparecer em parágrafos diferentes se estiver na última frase de um e já na primeira frase do parágrafo seguinte. Também não se deve repetir a palavra, porque apesar de estar em parágrafos diferentes, estão muito próximos. Na UERJ, quanto à coesão, deve-se usar menos conectivos do que no Enem. Pode ser mais ou menos frase sim, frase não, parágrafo sim, parágrafo não. O portanto na conclusão é mais criativo, né? Então procurar colocar, por ser mais criativo, entre vírgulas, deslocado, portanto. É importante analisar, vírgula, portanto, vírgula, nessa conclusão, retomando a tese, retomando também aspectos mais importantes da conclusão. Quanto ao tipo de texto também, em relação à conclusão, não deve haver, no estilo ERJ, não deve haver proposta de intervenção. Então, pode haver um resumo, né, na conclusão. Escrever normalmente é a primeira frase da conclusão, né, a retomada da tese, e a última de desfecho, que pode retomar algum conceito da redação, algum repertório, né? Dessa forma, situações como mostradas no filme aumentariam na sociedade se o parâmetro for positivo, ou diminuiriam na sociedade se o parâmetro for negativo. E então há essas noções. E no meio da conclusão, na parte em que seria, né, em que estaria a proposta de intervenção no estilo Enem, que é aquela bem palpável, bem concreta, né, muito detalhada, não é para fazer na UERJ, então pode a parte mais melhorzinha de colocar na UERJ e em provas de temas subjetivos que apareça na proposta de intervenção do Enem é a finalidade, que é a parte mais ampla, né, da proposta de intervenção das 5 partes. E modalidade escrita ou norma padrão, a UERJ é muito exigente. Então, como, né, inclusive a maioria das provas militares, né? Então, uma parte delas até tira ponto de cada tipo de desvio. A UERJ não faz isso, mas pelos parâmetros seguidos, a partir do segundo tipo de desvio, a UERJ já costuma tirar ponto. Então, valendo 10, 5 competências, valendo 10. Então, cada uma vale 2. 5 vezes 2, 10. E multiplica-se por 2 a nota, como se corrige em colégios e cursos no estilo ERJ, já que o estilo ERJ vale 20. Então, por exemplo, se a pessoa tira 8 vezes 2, então a nota é 16. Né? Colocar título, né? Importantíssimo. E avaliar temas e até livros, séries e filmes a partir da escrita de parágrafos sobre filmes, sobre série. Ontem eu vi o filme Irmãos por Escolha, que é um documentário na Netflix, indicado pela aluna Camille Ribeiro. Agradeço muito, Camille, e fiz várias anotações em tópicos, né?
sobre falas do filme, citações, sobre conceitos apresentados no filme. Então, isso também auxilia muito para a argumentação, né? Porque há vários parâmetros de honra, disciplina, qual a importância disso, né? Cita-se, por exemplo, esse livro aqui no filme, A Arte da Guerra, do Sun Tzu, que é um dos mais usados em redação e é muitíssimo usado por alunas e alunos da área militar, tanto em colégios e cursos quanto em provas, né? Diretamente em provas, ele fala de questões estratégicas e baseia, né, até uma parte aqui, a arte da guerra é uma questão de vida e morte, um caminho para a segurança ou para a ruína. Por isso ela é uma matéria de investigação que de forma alguma pode ser negligenciada. A arte da guerra é regida por 5 fatores que devem ser levados em consideração quando se pretende examinar as condições do campo de batalha. São eles a lei moral, o céu, a terra, o comandante, o método e a disciplina. Cabe, né, em várias provas, em todas as provas de estilo militar e além do contexto militar propriamente. Filme Homens de Honra, por exemplo. Quem não gosta de usar filme ou não se sente seguro, ou qualquer outro tipo de repertório, área de repertório, não tem problema. Pode basear isso em inspiração, não necessariamente inspiração na escrita e não necessariamente escrever sobre isso na redação. Homens de Honra, Cortina de Fogo e Brigada 49 são 3 filmes também muito cabíveis para se escrever na redação como repertório e se analisar, né? Eu descobri uma minissérie que foi indicada por uma aluna de um curso onde eu trabalho, que é Na Mira do Fogo. 2 alunas, na verdade, me indicaram. Na Mira do Fogo é uma minissérie de 10 episódios que está na Netflix, que fala sobre conflitos e confrontos morais, éticos, pessoais, profissionais na área de bombeiros, dos bombeiros especificamente. Então, os protagonistas são bombeiros, né? E análises temáticas, né? É muito importante se olhar. Por exemplo, o filme Homens de Honra retrata a história real de Carl Brasher, homem negro que lutou para ser marinheiro com experiências torturantes e violentas na tentativa de ele desistir. Nesse quesito, a coragem e a persistência direcionaram o rapaz a agir contra o preconceito de colegas brancos, unido ao do seu próprio instrutor. Analogamente à obra cinematográfica, é relevante analisar a disciplina como fundamental tanto na área da marinha quanto nos demais contextos da vida. Esse é um exemplo de introdução que cabe a qualquer prova, qualquer tema relacionado à área militar, né? Então, lembrando que não há preferência de utilizar repertório, pode ser utilizado em qualquer parte da redação do repertório, né? Inclusive na conclusão. Muitos usam na última frase retomando algum repertório abordado diretamente no texto. Então, por exemplo, é pertinente que corpos sejam controlados socialmente em prol da busca de metas coletivas? Essa é uma frase tema possível, né? Não pode se falar, por exemplo, da questão feminina. Como a frase tema não especifica as mulheres, nem nenhum grupo, né, diretamente, como os negros, as pessoas negras, então, se for abordar sobre as mulheres, sobre as pessoas negras, deve ser abordado no máximo em um argumento. Não nos 2 argumentos, senão vai parecer que na frase tema aparece o contexto direto das mulheres ou dos negros, né? Então, pode-se falar da mercantilização e objetificação da vida, né? A estereotipação, o controle da mente a partir do controle do corpo, as dualidades acerca da escolha pelo silêncio no cotidiano. É difícil discernir quando ele é necessário? Questão da confiança, questão da sensação de pertencimento, da desesperança, né? Para não lidar com as frustrações na vida. E vou falar outras frases temas. É possível conciliar o autocuidado com os preceitos disciplinares condizentes à área militar? Se na frase tema não se aborda diretamente os bombeiros, então não é para especificar os bombeiros em todos os parágrafos. Pode-se especificar no máximo em um argumento, por exemplo. Não nos 2. Mas se a frase tema especifica os bombeiros, então deve ser
abordar sobre os bombeiros nos 2 argumentos. Por exemplo, a importância do Corpo de Bombeiros no controle dos incêndios florestais e no resgate de animais no Brasil. Pode-se falar, por exemplo, tem que se falar dos bombeiros em todos os parágrafos, dos incêndios florestais pode-se falar em um parágrafo e do resgate de animais no outro, especificando o Brasil quando a frase tema especifica, especificando pelo menos na introdução e na conclusão. Então, esses são alguns temas e abordagens argumentativas de análises. Vocês também podem me enviar mensagem. Para quem não tiver esse arquivo com 17 frases-temas diretamente no estilo CBmerge, pode me avisar que eu envio com repertórios e vários argumentos. Excelente prova para vocês e, precisando, cá estamos. Abração.